Mais uma edição do Shopcast no ar, sempre direto aqui da Di Pietro Pizzaria, a melhor pizza de Sergipe. E não tem só pizza não, tem petiscos, o chopp é Brahma e tá sempre gelado. Depois da vinhetinha, a gente vai bater papo sobre segurança pública. E o nosso convidado da rodada é o comandante do Grupamento Tático Aéreo GTA, Coronel Fernando Góes. Comandante, seja bem-vindo. Satisfação muito grande, Jairo. Realmente não é a primeira vez que a gente fala, né, a respeito desse assunto, mas é sempre muito agradável para mim, sempre importante informar as pessoas, né, saber como a gente está trabalhando, enfim, as novidades sobre o GTA, sobre a segurança pública, é um assunto que eu gosto muito e tenho muita satisfação de estar aqui junto com você para informar a sua audiência, que eu sei que é muito grande. O senhor acaba de chegar de uma missão. Exatamente. Está inclusive caracterizado. Exatamente. Mas antes do bate-papo, vamos fazer um brinde? Brindar o brinde, eu com o chopp e o comandante com água de coco. Saúde. Mais uma missão. Peço desculpa de não brindar com água, com chopp, né? Na próxima, mas não. Na próxima também será sempre com água de coco, porque é a bebida que eu mais gosto. Ou suco. Ou suco, enfim. Mas o que importa é a companhia. Exatamente. Então a gente, se nós já tínhamos um volume bastante interessante de missões, agora, com certeza elas vão aumentar muito mais ainda. E é o que está acontecendo. Desde ontem a gente já tem um acréscimo e na verdade é o que a gente buscava, né? Atender mais, fazer com que as pessoas sintam a presença mais do Estado na segurança pública e agora também na saúde. Enfim, o GTA é uma ferramenta, eu sempre digo que é uma ferramenta usada por Deus para socorrer pessoas, seja lá onde for, e a gente vai em busca dessas pessoas que estão precisando de ajuda. E as ocorrências não param? Não param e estão crescendo cada vez mais, né? Agora com uma possibilidade de crescimento muito maior, porque a gente vai passar a atender alguns tipos de ocorrências que a gente ainda não atendia por questões técnicas. E agora com uma nova aeronave vai ser acrescido ao nosso rol de atendimentos. E sem dúvida nenhuma o trabalho aumenta, mas é isso que a gente quer trabalhar, quer prestar serviço, enfim, justificar a presença do GTA na segurança pública e na saúde do Estado. Agora são duas. Quais os modelos? Exatamente. Nós, por 17 anos, usamos o Esquilo, né? E já há 5 usamos o Esquilo B3, que é a aeronave mais moderna da família Airbus, que é o fabricante. Que eu tive a oportunidade de voar durante o patrulhamento. Exatamente. Para mostrar como é o nosso trabalho. E agora, mais recentemente, mais precisamente ontem, nós recebemos oficialmente do governo do Estado a nossa segunda aeronave, que é uma aeronave maior, um helicóptero maior, também da mesma família, né, do mesmo fabricante da Airbus, só que a gente sempre usou o B3, agora acrescentamos o B4, que é uma aeronave com uma capacidade maior de peso, né, de peso na decolagem, e ela com um direcionamento bem interessante para as ações aerométricas, né, para o resgate aerométrico que a gente faz na grande maioria do interior do estado para a capital. Então, essa nova aeronave amplia bastante a nossa capacidade de atuação em 2 aspectos. Primeiro, que com 2 a gente faz mais do que com uma, evidentemente. E essa segunda aeronave, ela tem uma capacidade maior, ou seja, ela é para 7 pessoas, então a gente tem um espaço interno também bastante grande, bem interessante e ideal para o atendimento às vítimas que a gente traz do interior para Aracaju, que na sua grande maioria ou são pessoas acidentadas ou então pessoas que sofreram. Eu estou falando assim, a frequência maior de ocorrências é de AVC e de infarto. Então a gente tem uma incidência muito grande dessas ocorrências no interior. E essas pessoas que sofrem esse tipo de problema, que são problemas gravíssimos,
precisa de um socorro muito rápido para chegar no centro de hemodinâmica aqui do João Alves, em no máximo 2 horas a partir do momento em que o evento aconteceu. Esse tipo de ocorrência é sempre constante ou aumentou recentemente? A gente percebe que é um volume crescente. Infelizmente, né, não tenho como dizer a você agora por que aumentou. Não sei se porque a gente, a partir do momento que começou a atender, e aí atender uma demanda reprimida que era grande, né, ou se tem uma incidência maior de pessoas tendo esse tipo de evento a partir de agora. Talvez os médicos tenham mais informação a respeito disso. O fato é que a gente atende praticamente todos os dias, pelo menos uma ocorrência desse sentido, ou infarto ou AVC, pelo menos um por dia a gente vai buscar no interior, e normalmente a gente entrega, a partir do momento que a gente chega lá onde a pessoa está, a gente entrega aqui no Hospital João Alves em no máximo 30 minutos. E esse tempo faz uma diferença muito grande em todo o sistema, porque faz com que a pessoa, na grande maioria das vezes, tenha uma redução significativa das sequelas do acidente que ela teve, né? Tem um tempo de internamento também bem menor, e consegue ter uma recuperação mais rápida. Então, as pessoas que a gente consegue trazer para cá e ajudar na sua recuperação, faz com que elas precisem menos do hospital e, em consequência, o Estado gasta menos com isso. Então, é uma engrenagem, está todo um fato atrelado ao outro, né? E, no final das contas, o Estado faz uma economia quando a gente atende essas pessoas. Um investimento do governo de Sergipe na segurança pública, o governo não para de investir. Não, realmente isso é interessante de falar, porque não a gente costuma dizer, a atividade aérea não é uma atividade barata, porém ela é necessária, ela é muito necessária. Perfeito. E aí o governo do estado, com a sensibilidade que lhe é peculiar, propiciou que nós tivéssemos acrescentado à nossa frota mais uma aeronave. E eu digo que o dinheiro que se gasta nesse tipo de atividade não é gasto, é investimento, porque o Estado lá na frente ele vai economizar com isso também. Então, e o mais importante, mesmo que o Estado não economizasse, as pessoas têm uma possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor. Então, sim, a pessoa que sofreu um AVC, por exemplo, ela poderia ficar pelo atraso no atendimento, poderia ficar sobre uma cama e nunca mais andar. Então a gente, quando traz ela para cá em 30 minutos, a gente consegue reduzir as sequelas. Então ela, ao invés de não andar, ela 6 meses depois vai estar andando. Então isso é um ganho para a pessoa, para o ser humano, impagável, né? Então, sem dúvida. Então é esse tipo de atividade que a gente faz, é esse tipo de benefício que a gente consegue trazer para a população. E assim, só aquelas pessoas que já foram atendidas podem relatar, porque eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: eu ouvi li, melhor dizendo, alguns comentários sobre a chegada da aeronave, e teve um especial que me chamou a atenção, Jário. Alguém escreveu assim: eu quero ver atender o pobre. Ué? Então, aí chama a atenção da gente, porque é justamente o pobre quem é atendido por nossa atividade. Sim. Primeira coisa, quem deve ser atendido é quem adoeceu. Quem precisa. É quem tem problema, é quem precisa. Sim. Independentemente da situação econômica. Porém, eu posso garantir para você, dos mais de 400 atendimentos que nós temos feito nos últimos 3 anos, a maioria esmagadora, para mais de 380, 390, são de pessoas que a gente não conhece, pessoas que estão lá no interior, aquele lavrador que mora na roça, que está plantando a sua subsistência e que tem um acidente desse, e a gente vai lá e pega. Eu não sei o nome, eu não conheço, ele não tem nenhum conhecido político, nada. Então é uma pessoa que está precisando e uma pessoa que vai ser atendida. E ainda tem
algumas pessoas que levantam essa questão achando que a gente só vai atender a quem é rico, a quem tem dinheiro. Essas pessoas dificilmente são atendidas por nós. Pode ser por uma questão de necessidade, por ela estar num acidente, numa rodovia, alguma coisa assim. Uma serra. E aí a gente vai atender quem estiver lá precisando. Exato. Mas a grande maioria das pessoas que recebe o benefício no uso do helicóptero, de uma ferramenta caríssima para restabelecer a sua saúde, são pessoas que, na sua grande maioria, nunca chegaram perto de uma aeronave de qualquer tipo, ou seja, que nunca saíram do chão, que nunca fizeram um voo na vida. E essas pessoas têm sido atendidas constantemente e eu digo para você, agrada demais a gente esse tipo de condição que a pessoa não tem e que a gente consegue chegar lá e fazer com que ela tenha a possibilidade de uma vida melhor. Como é a composição do GTA? Bom, o GTA, desde o início, desde 2009, quando ele começou, ele é composto pelas forças de segurança pública, as principais, né? As que estão aí há mais tempo, que é a Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro Militar. Então nós temos integrantes de todas essas instituições que estão lá representadas, e essas pessoas, elas têm uma característica que é muito interessante. Cada um vem da sua instituição, que tem uma missão constitucional própria, que aprendem nos seus cursos de formações a trabalhar dentro daquilo que a sua instituição determina. Porém, ao chegar no GTA, esse servidor, ele tira a roupa, o uniforme que ele usava lá na sua instituição e veste o macacão do GTA. Ao vestir esse macacão, ele necessariamente se candidata, se prepara e passa a agir de uma forma única, como agente de segurança pública. Então, o policial civil que nunca imaginou na vida de apagar um incêndio, ele vai apagar um incêndio com um helicóptero, porque ele aprende a fazer isso, ele aprende a manusear os equipamentos que o bombeiro utiliza, que o policial militar utiliza e que ele já utilizava na Polícia Civil. Ou seja, ele fica um servidor universal. Quando ele embarca na aeronave, a gente decola para uma ocorrência, ele tem que estar realmente preparado para atender o que acontecer. Ou seja, o que a ocorrência pedir, independentemente da origem. Se é uma ocorrência de polícia militar, se é uma ocorrência de polícia civil ou uma ocorrência de bombeiro, ou de defesa civil, pouco importa. Então, se tem uma pessoa acidentada, ele tem que saber cuidar dessa vítima, tem que saber extrair a vítima do veículo, tem que saber imobilizar. Esse treinamento é feito onde? O treinamento, o curso de tripulante operacional, a gente faz aqui no GTA, mas também a gente aproveita cursos similares que são feitos em outras unidades aéreas no país, espalhados pelos estados. Então, por exemplo, nós selecionamos 2 militares, um do Corpo de Bombeiros, outro da Polícia Militar, que já estão matriculados no próximo curso de tripulantes que vai haver em Salvador, no GRAER, que é a unidade aérea da Polícia da Bahia. Então, quando a gente não tem nenhum curso ativado, a gente aproveita cursos que outras co-irmãs estão oferecendo, e aí mandamos os nossos escolhidos para lá, eles passam por um curso de um conteúdo muito, muito denso, muito pesado. Ele se especializa na água, no mar, no rio, no mato, no ar, enfim, ele tem um conteúdo muito vasto que faz com que ele consiga fazer com que as pessoas que estão precisando do socorro recebam essa ajuda. A exemplo de várias pessoas que nós já resgatamos aqui
na praia de Atalaia e outras praias também aqui no estado de Sergipe, pessoas, Jairo, que não retornariam para a vida se nós não tivéssemos ido buscar. Pessoas que naufragaram, né? Pessoas que se perderam. Porque Caíram em embarcações. Há lugares que só o GTA consegue chegar. E elas não retornam. Elas têm um certo ponto depois da arrebentação que a pessoa não consegue voltar nadando, a não ser que seja um exímio nadador de águas abertas, assim. Então é uma pessoa em 1000 que consegue fazer isso. O cidadão comum passou a arrebentação. Se ele tiver ainda na superfície da água, ele não consegue voltar. E aí o mar vai puxando só para dentro. Se a gente não conseguir buscar, ele não tem chance de sobreviver. E já retiramos várias pessoas nessa condição, por incrível que pareça. E aí o nosso tripulante, por exemplo, que é um policial civil, ele tem que ter o domínio do meio líquido, tem que nadar muito bem para se projetar, sair do helicóptero, cair na água, socorrer a vítima e trazer a vítima para dentro da aeronave. Então isso é um trabalho muito exaustivo, que exige um treinamento muito grande e um treinamento continuado. Ele aprende a fazer isso no curso de formação de tripulante operacional, mas a gente treina periodicamente para manter a proficiência, porque não adianta fazer um curso muito carregado por um período e depois passar anos sem treinar. Então, quando ele for utilizar os conhecimentos, muitas vezes já esqueceu, ou então perdeu a prática, ou então não está bem condicionado fisicamente, que é um outro detalhe importantíssimo. O nosso operador aerotático ou tripulante operacional, que é a mesma função, ele tem que ter um condicionamento físico acima da média. Infelizmente, é uma obrigação da função, porque ele tem que nadar muito bem. Um dos requisitos. Tem que nadar muito e muito bem. Ele tem que correr muito e muito bem e saber sobreviver na selva, sobreviver no mato. Então é uma pessoa que tem uma formação completa e para isso ele tem que ter um condicionamento físico muito acima da média para que ele possa sobreviver em condições desfavoráveis que qualquer outra pessoa não conseguiria sobreviver. Há quanto tempo o senhor está no GTA? Eu tô no GTA antes mesmo dele existir, né? Eu entrei na aviação no ano 2000, meu primeiro curso de helicóptero no grupamento Águia lá em São Paulo, foi em 2000, e o GTA passou a existir a partir de 2009. Eu sou o primeiro piloto formado de segurança pública no estado, e quando o GTA começou eu já estava, por isso que eu estou um pouquinho antes, mas o GTA completou esse ano 17 anos, está quase na maioridade. E como comandante? Comandante desde 2018. Então 2018. São 26, são 28 anos? 8 anos, né? Não, 8 anos. 8 anos de muito trabalho, muito constante, árduo, mas extremamente gratificante. A gente que trabalha no GTA, a gente não trabalha, a gente se diverte à medida que a gente faz o que realmente gosta. Então o nosso trabalho ele cansa fisicamente, mas a mente fica o tempo todo oxigenada, sempre pronta para no dia seguinte recomeçar tudo e trabalhar do mesmo jeito. Comandante, as aeronaves são próprias? As aeronaves não são próprias, e aí vou lhe pedir licença para citar outro comentário que eu li esses dias. Fique à vontade. Nas redes sociais, né? Acho que algumas pessoas questionavam, não só questionavam, como afirmavam que se a aeronave não for, as aeronaves que o governo do estado dispõe, se não for própria, não presta. Não serve. Tem coisa errada, tá dando golpe, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E isso incomoda um pouco. Incomoda porque, veja, nós fazemos uma atividade em que a responsabilidade com a coisa pública é o primeiro item. A gente não tem o direito de brincar com o que não é nosso, né? Com o dinheiro público, com os recursos públicos. Não pode brincar com isso, é coisa muito séria. Então, tudo que a gente fizer tem que fazer dentro daquilo que é extremamente correto, para que, primeiro, tenha longevidade.
depois ninguém tenha que responder na justiça por conta disso, né? Uhum. E então a gente pauta o nosso trabalho exatamente por esses princípios. E eu preciso dizer o seguinte, voltando no tempo um pouco, houve um período em que as polícias, por exemplo, as viaturas que as polícias usavam eram todas próprias. E aí se chegou à conclusão que ter viaturas próprias causava assim um arrasto muito grande para a administração pública, porque você adquiria uma quantidade enorme de veículos, esses veículos no serviço público, principalmente no serviço ostensivo da Polícia Militar, por exemplo, a companhia de rádio, o batalhão de rádio patrulha, que é um batalhão que precisa, rádio patrulhamento, precisa de muitas viaturas. E eu lembro da época que eu era tenente, tinha viaturas que ela entrava de serviço, a guarnição saía do serviço 12 horas depois, ela continuava mais 12, mais 12, mais 12, passava uma semana funcionando sem parar. Então isso faz com que o veículo, naturalmente, tenha um desgaste muito grande e precoce. Então uma viatura usada pela rádio patrulha, em um ano ela deve rodar uns 300 mil quilômetros. Exato. A barca preta. E precisa fazer isso. Não tem nada de errado, não. Precisa fazer. Então, mas aí começou a se observar que, assim, 2 anos depois, você tinha uma frota nova e velha ao mesmo tempo. Porque aqueles veículos estavam altamente desgastados, uma manutenção altíssima, porque começa a pedir manutenção com muita frequência, e muitas vezes não atende, porque no meio da ocorrência o carro quebra. E aí? Qual foi a solução que foi encontrada? Fazer o sistema de locação. Faz um contrato, a cada 2 anos você renova a frota, então você tem sempre carro novo, você tem carro que não quebra, você tem carro que não dá manutenção. Aí as pessoas que fizeram os comentários não pensaram que as viaturas do Estado hoje são quase todas elas locadas. E não tem nada de errado. Então, com os helicópteros é a mesma coisa, com as aeronaves. Por quê? Agora, por outros motivos. A aeronave ela tem uma longevidade muito grande. Você hoje consegue, se quiser voar num avião que foi fabricado para a Segunda Guerra Mundial, você tem. Voando no mundo tem. Então, e voa bem. É uma aeronave tecnologicamente atrasada, muito atrasada, mas voar ela voa. Então, a aeronave tem uma longevidade, diferentemente dos veículos, tem uma longevidade muito grande. Entretanto, a aeronave tem um detalhe, que é assim, a gente faz um contrato em que o Estado paga por hora de voo e ele só precisa pagar a hora de voo para ter todo o serviço. Ou seja, o que é que compõe a hora de voo que o Estado paga para a empresa que loca para a gente? A aeronave, os mecânicos, a angaragem, o combustível e a manutenção. Tudo isso está dentro do contrato. Então o Estado não precisa de ter um contrato para angarar a aeronave, não precisa de um contrato para fazer manutenção, não precisa de um contrato para comprar combustível. Pouca gente sabe disso. Exatamente. Aí fala que está errado. Mas então, e ainda tem uma outra coisa. Existem estudos de cursos de formação e de cursos de ciências aeronáuticas também, que no TCC desses cursos, à medida que vai se formando turmas no curso de ciências aeronáuticas, então os alunos vão fazendo as suas teses de conclusão de curso, e a maioria, melhor dizendo, todos eles fazem na área aeronáutica. Muitos deles já fizeram no que se refere a um item muito importante: a aeronave própria, a aeronave locada. Você colocar as duas do Estado. O índice de disponibilidade, ou seja,
no período de um ano, quanto tempo você tem essa máquina disponível? Quando é própria e quando é locada. Quando é própria, chega no máximo a 50% do ano. Ou seja, 50% você tem ela parada por conta de atraso no pagamento de manutenção, de qualquer outro problema que acontece, que não vale a pena citar aqui. Mas não ultrapassa os 50% de disponibilidade por aeronave. Entendi. Para você utilizar. E uma aeronave locada, ela tem uma taxa acima de 90% de disponibilidade ano. Então, só esse detalhe por si só já mostra que vale a pena muito mais você locar uma aeronave, porque você não vai ter problema. Primeira coisa, não vai ter problema com manutenção. A empresa resolve o problema. Ah, mas é uma manutenção que vai demorar 30 dias. Ela repõe, ela coloca uma outra aeronave no lugar. Sem prejuízo. E sem custo nenhum a mais. Então, essas nuances, esses detalhes da locação não são levados em consideração pelas pessoas que simplesmente dizem que está errado, né? Então, a gente entende que está no caminho certo, que o governo do estado está no caminho certo de fazer a locação. Principalmente, um outro detalhe importante, a gente não precisa formar servidores em mecânico, em centro de controle técnico da aeronave, porque a empresa que presta serviço já está no pacote também. Certo. Então, ao invés de, quando a polícia tinha carro próprio, tinha garagem. Na garagem tinha uma quantidade enorme de policiais militares que eram mecânicos. Eles não iam para a rua. Quando acabou a garagem, quando se fez o sistema de locação de viaturas, de veículos, esse efetivo saiu da oficina e foi para a atividade fim, trabalhar na rua fazendo policiamento ostensivo. Perfeito. Então, é um outro ganho, porque o nosso serviço, o serviço que a Polícia Militar, que a Segurança Pública presta para a população, é segurança. Não é fazer comida, não é consertar carro, não é varrer quartel. Todos esses serviços hoje estão terceirizados, porque são pessoas que vão fazer. Não tem demérito nenhum em fazer esse serviço. Não tem demérito nenhum. Mas é que o nosso negócio é prestar segurança para você, cidadão. E não o policial está aqui varrendo o quartel falando, não posso falar não, porque eu sou faxineiro. Entendeu? O efetivo é suficiente? O efetivo está crescendo. Toda vez que você aumenta a frota, você também precisa aumentar o efetivo. Porque você tem uma quantidade mínima de servidores por aeronave. Mas, no momento, nós temos total tranquilidade e o nosso efetivo é bastante para atender a demanda de agora.